Muito boa noite a todos vocês. Boa noite, muito fraco, jantaram, deu tempo de fazer o lanche. Boa noite. Boa noite. Olha aí que diferença boa, que energia boa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Mais ou menos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Que alegria, casa cheia. Cada vez que eu venho a casa está mais cheia. Agradecer a direção à casa pelo convite que sempre nos faz, para nós é um motivo de muita alegria. Poder vir aqui a Ibiporã, a Fedel, para que possamos conversar sobre o Evangelho de Jesus. Isso é uma alegria que não tem tamanho. Devo perguntar se alguém vem à casa espírita pela primeira vez. Levante a mão para mim, por favor. Intimamente, temos uma pessoa lá. Então vamos nos atentar para que a palestra possa alcançar a todos. Ok? O tema que nos traz hoje é a importância da evangelização espírita infanto-juvenil, em todos os seus aspectos. Tá? Por isso que nós trouxemos aqui algum material, para que nós possamos apresentar a vocês. Né? Alguém já passou pela casa espírita e passou pela evangelização? Olha aí quanta gente. Alguém advindo de alguma outra linha religiosa, alguma outra religião, passou pela catequese? Olha aí, muito bem. E estão trazendo ou levando seus filhos à catequese ou à evangelização espírita? Levante a mão para mim, quem está nessa empreitada hoje. Eu desconfiava, ninguém. E aí, qual é a probabilidade de que essas criaturas que estão sob nossos cuidados encontrem-se com Jesus e tenham Deus no seu íntimo como fortalecimento para o enfrentamento das vicissitudes do dia a dia? Será que nós fomos porque antigamente íamos obrigados pelos nossos pais? E é por isso que nós íamos? E hoje não temos força mais para negociar com as nossas crianças, então prevalecem as suas vontades? Talvez. Então é importante para que a gente estabeleça novas propostas. É preciso que antes de falar da evangelização espírita infanto-juvenil, assim como na última palestra nós falamos do Evangelho no Lar. E a parte introdutória do Evangelho no Lar é a mesma parte introdutória da evangelização espírita infanto-juvenil. É preciso que nós tenhamos, de maneira plena, o entendimento da palavra Evangelho. Então nós vamos explicar de novo, né, para aqueles que não estiveram aqui da última vinda. Evangelho, significado, boa nova, boas notícias novas. O Evangelho de Jesus, a que nós nos referimos, a boa nova trazida por Jesus, as boas notícias novas trazidas por Jesus. Essa é a tônica daquilo que permeia o Evangelho no Lar, a tarefa de evangelizar essa evangelização espírita infanto-juvenil. Buscar o melhor entendimento da mensagem de Jesus, que quando na sua proposta pedagógica encarna ele próprio, como segunda revelação, depois de Moisés, que era a primeira, e que tinha a tarefa de nos apresentar um Deus único, forte, um Deus austero, um Deus que tinha a finalidade de nos ajudar a colocar ordem nas coisas. Uma grande tarefa de Moisés era introduzir as noções de direito para nós, as noções de justiça. Haja vista que pelo fenômeno mediúnico, ele recebe então os 10 mandamentos, as tábuas, as primeiras noções reais de direito para que pudessem nos ajudar a regular o melhor convívio em sociedade. E essa tarefa
esta mensagem do Deus de Moisés, e vou relembrar também, Moisés viveu há quantos mil anos atrás, mais ou menos? Quem me ajuda? 1000 anos? 2? Um pouco mais? 3? Quanto tempo antes de Cristo? Para facilitar. Quanto tempo Cristo? Ai meu Deus! Cristo 2000 anos? Antes dele Moisés? 3000 antes de Cristo. 5000 anos atrás Moisés. Encarava uma encarnação em meio a espíritos que tinham acabado de sair do estado de infância. Espíritos que tinham acabado de sair do estado de primitivismo. Espíritos ingressados no tempo de provas e expiações. Pouco avanço moral. Moisés precisava usar a figura de linguagem, então, de um Deus muito austero, para que de alguma forma fosse respeitado, compreendido e de certa forma temido também. E aí, Jesus nos traz então a nova mensagem, a nova notícia boa, de que Deus é Pai. Nos traz a figura paterna e que Ele a todos acolhe. Nos traz a figura de um Deus de amor e nos fala do seu reino e que seu reino é um lugar bom e que se nós praticarmos o bem, a caridade, a gentileza, a doçura, a afabilidade, praticarmos o perdão, nós poderemos adentrar o reino de Deus. E que Ele nos mostra o caminho, quando diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que a vida não cessa, e que a vida não termina com a morte. E que Ele é para nós o melhor modelo enviado por Deus, para que nós pudéssemos pautar as nossas condutas. Pessoas gentis, doces, afáveis, mansas, amorosas, prestativas, disponíveis, assim como Ele. E esse é o caminho, então, do amor, para que nós possamos alcançar esferas elevadas ou o reino de Deus. Mas que o caminho da dor e do sofrimento são importantes, ferramentas pedagógicas que nos servem para o aprimoramento moral, para que nós possamos fazer o exercício do perdão, da compaixão, da resiliência, da resignação, e que nós possamos dar ou doar em grau máximo. E eu aprendi essa semana que doar em grau máximo é perdoar. O prefixo per coloca as palavras em grau superlativo. Perdoar é doar em grau máximo. Perdoar, a expressão máxima do amor. É esta a boa mensagem, a mensagem nova, a boa nova de Jesus. E o convite que Ele nos faz a viver o seu Evangelho, a viver as suas notícias, a viver os seus ensinamentos, todos os dias. E como espíritos ainda não evoluídos, transitando por um mundo de provas e expiações, resgatando encarnação a encarnação, as dívidas contraídas por conta das nossas más escolhas, não porque somos maus, mas porque somos falhos, porque ainda somos ignorantes. Aí é que chega a evangelização da nossa vida. Tendo a compreensão de que habitamos um mundo de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento ainda prevalecem sobre os momentos de paz, de felicidade, de alegria.
Nós não conseguimos descobrir ainda a essência da felicidade, né? E passamos a encarnação toda procurando a tal, em busca dela, esquecendo-nos que a felicidade é para ser vivida e não buscada ou alcançada. Conseguimos nos realizar em meio às vicissitudes, provas, expiações, dores e sofrimentos do dia a dia? É este o mundo que habitamos. O mundo de felicidade está em transformação diária. Ele não vai acontecer num estalar de dedos. O mundo melhor é construído, e pasmem, por nós. Com as nossas pequenas atitudes diárias, atitudes melhores. Quando nós aceitarmos o convite de Jesus para viver o seu Evangelho, nós perceberemos o nosso adiantamento. Porque viver com Jesus é aprimorar-se todos os dias, vivendo na sua companhia e nos inspirando no seu modo de ser. Mas não é fácil. A retidão moral, o caráter irretocável. E essa é a nossa busca. Sermos pessoas melhores todos os dias, todos os momentos, aproveitando todas as oportunidades que temos de nos adiantar. A evangelização espírita infanto-juvenil, praticada na casa espírita, precede que nós, adultos, nos evangelizemos primeiro. Pedi a vocês, levantem a mão aqueles que foram à evangelização, à catequese, ou qualquer estrutura de ensino religioso, enquanto crianças. Praticamente todo mundo aí, que deveria levantar a mão. Mas pergunto de novo, quantos de vocês continuam hoje estudando? O número cai bastante, percebe? Paramos de nos evangelizar. Paramos de buscar a compreensão da essência da boa nova. E aí fica comprometida toda uma geração que está sob nossos cuidados. À medida que nós não nos evangelizamos, buscamos o entendimento. Aqui eu não falo da parte religiosa, falo da parte intelectual, o desenvolvimento da parte intelectual. Buscar o entendimento sobre o Evangelho e a proposta de Jesus. As nossas dores, as nossas aflições, de onde é que a gente vem, onde é que a gente está, para onde a gente vai. A compreensão é possível que nós tenhamos um melhor entendimento sobre o processo reencarnatório, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a possibilidade dos fenômenos mediúnicos que sempre existiram. E por conta dos fenômenos mediúnicos é que nós temos todas as revelações. Se não fossem os fenômenos mediúnicos, como é que estabeleceríamos contato com o mundo espiritual e receberíamos as informações? Nós não teríamos as leis de Moisés. Mas eu não acredito em espírito. Não acredito na comunicabilidade. E aí a parte científica da explicação vai para aquela vala inquestionável que são os mistérios de Deus. Ou os milagres que ficam sem explicação.
Isso não nos sustenta mais. E Jesus nos promete um Consolador, então, que virá a seu tempo, para nos esclarecer acerca das coisas. Então é chegada a hora do Espiritismo. Por intermédio de Kardec, o codificador da doutrina, que por fenômenos mediúnicos, então, estrutura a sua equipe, estrutura um método científico, para que pudesse, então, explorar e investigar de que se tratava, então, fenômenos mediúnicos da época. E recebe toda a estrutura e codifica nas obras básicas da doutrina espírita, para que nós pudéssemos praticar, então, o estudo metódico e desvendar, então, todos aqueles mistérios. Percebem como a gente se evangeliza? Nós temos à disposição, nós temos o privilégio do contato com a doutrina espírita, que é esclarecedora. E o seu estudo atento nos permite sair de um estado de ignorância e avançar em intelecto. E se quisermos, pelo exercício do livre-arbítrio, escolher nos reformar, nos aprimorar, nos tornarmos pessoas melhores a todos os dias. Nesse sentido, então, quando nós buscamos o entendimento da doutrina, ela nos permite a reflexão, a filosofia. Não é uma doutrina dogmática que nos impõe como ordem esse ou aquele comportamento. Nos coloca a reflexão acerca dos ensinamentos de Jesus. E a escolha do aprimoramento é nossa. Mas a doutrina espírita é tão maravilhosa que ela nos revela que Deus nos permite o plantio. Olha que lindo, não? Podemos plantar o que nós quisermos. E nos mostra o efeito da sua justiça. Colheremos na medida do nosso plantio. Ou seja, é com a gente. De vez em quando, de quebra, ele é misericordioso. Tá bom, vai. Entender que Deus é bom, é justo e misericordioso e que nos acolhe é maravilhoso, mas como é que as crianças vão entender se nós não as ensinarmos? Como é que nós sentimos Deus? Alguém pode me explicar? Como é que a gente se coloca em contato com Ele? Quem me ajuda? Está perto para quem quiser falar. É pela oração? É pela prece? Que a gente se coloca em contato com Ele? É assim que a gente ensina as crianças? Que é pela prece? Elas terão extrema dificuldade de entender, não? A minha turma de evangelização, já há 20 anos, é a turma de 17, de 18, 19, 20 e 21. Os 4 últimos anos da evangelização, eles caem lá para nós, para encaminharmos, se tornarem trabalhadores, estudiosos, palestrantes, trabalhadores da casa. Essa é a minha tarefa. Mas quando nós pegamos os pequenos de 3, 4 aninhos e os de 80, 85 aninhos também, como é que a gente se coloca em contato com Deus? Quando a gente respira fundo. Quando a gente está tranquilo, a gente se lembra pouco dele, né? Está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas quando o perrengue aperta, a gente lembra. E a gente, habitualmente, fecha os olhos ou não, olha para cima e... Nessa hora que a gente se coloca em contato com ele, sabe? É quando a gente puxa o ar, segura um pouco, solta e pede
Meu Deus. Aí a gente vai para a oração. Aí a gente vai para a oração. Faz um teste para mim, você se é assim, puxa, e tenta chamar ele agora. Viu que diferença? Assim a gente pode ensinar as crianças. E é pela evangelização das crianças que nós conseguimos apresentar desde muito cedo Deus nas suas vidas. Principalmente porque em muitos momentos da trajetória nós não estaremos lá para o principal papel que é nosso, que é de protegê-las e encaminhá-las. Em algum momento elas estarão sozinhas e será por conta delas. E se elas, ao respirar fundo, não encontrar Deus, o vazio se instala, a dor se instala, a angústia, o sofrimento, e elas não estão preparadas ainda para sucumbir. E as nossas crianças e jovens não estão dando conta nesta fase que estamos atravessando. O índice de suicídio no mundo entre crianças e jovens explodiu. Mas a tarefa de evangelizar as crianças e jovens é nossa. Se as gerações agora receberam o título e o rótulo de geração Nutella, geração Mi, não nos esqueçamos de que a responsabilidade da educação e estruturação dessa geração é nossa. Então a falha não está neles. A falha está em nós. Que paramos de investir em nós. E achamos que o que nós temos acumulado é suficiente para encaminhar e evangelizar as criaturas com uma cabecinha tão complexa quanto esses jovens que têm nascido agora. Com a responsabilidade ainda junto conosco de fazer o nosso mundo ingressar no mundo de regeneração, onde o bem passa a prevalecer sobre o mal. As mazelas, as dificuldades, as misérias, as desigualdades vão dando lugar a ações, gestos, pensamentos positivos e de bondade e de compaixão. Mas se nós não pegarmos as crianças e jovens pela mão para melhor encaminhá-las, teremos dificuldades. Então a ação evangelizadora da criança e do jovem começa por nos evangelizarmos primeiro. Em evangelização falamos que evangelizar é dar a melhor parte de si a outro. Se eu não estou evangelizado, qual a qualidade da mensagem que eu tenho passado? Zelo doutrinário, e a doutrina espírita está aí há 160 anos à nossa disposição, para que a gente possa mergulhar, aceitar o convite de Jesus e viver com Ele. E apresentar Deus a todos os que nos servem. E não precisa nem ser por palavras, pode ser só por atos, que é melhor. Aliás, se a gente falar menos, é melhor. E agir um pouco mais. Ai, a palestra é tão dura. Não. O intuito é trazer o esclarecimento e a reflexão. A estrutura cognitiva dos pequenos, para as suas escolhas, ainda é muito pouco estruturada.
Então nós não podemos dar à criança de 3 anos a escolha se ele quer ou não ir à evangelização. Isso é inegociável. Mas é preciso dizer, nós vamos à evangelização. Não, você vai. Por isso o trabalho de evangelização na casa espírita é importante que escolha-se o dia em que o trabalho consegue trazer à plateia o maior número de pessoas. E aí, enquanto o trabalho é desenvolvido, faz-se a evangelização. O ideal do trabalho chegará quando o dia da evangelização conseguir trazer o maior número de pais. O dia da evangelização, não o dia de palestra pública. E aí eu não tenho onde deixar as crianças, então eu enfio lá na evangelização para ficar pintando. Não se engane, a evangelização não é isso. É preciso que a evangelização esteja estruturada, com conteúdo programático, didático, que os evangelizadores se preparem, estudem. Currículo para evangelização infanto-juvenil, ano 1, Federação Espírita do Paraná. Currículo para evangelização infanto-juvenil, ano 2. Todos os ciclos de evangelização. Conteúdo desenvolvido pela Federação. Jardim 1, Jardim 2, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, Juventude 1, Juventude 2, Juventude 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciclos, não 8 anos, 8 ciclos. Que vai até os 21 anos para ser. Não é uma evangelização de 1 ano, 2 anos. Os adultos podem, aqueles que não tiveram oportunidade da evangelização, podem fazer o EST na casa. Hoje estamos participando da palestra pública. Para as outras religiões é o culto. Para algumas outras é a missa. É aquele dia que a gente vai para receber o conteúdo. Estamos sujeitos hoje à terapêutica espírita, sabiam? A gente vem à casa, é recebido pelos amigos com um sorriso grande e os braços abertos. Adentramos a casa e a psicosfera toma conta de todos nós. A energia dos espíritos benevolentes que amparam a casa é aquilo que permite aquela conexão que eu falei, a hora que você respira e puxa, toda essa energia vem e já te coloca em contato. E aí recebemos a palavra daqueles que aqui têm o compromisso de trazer o Evangelho. Depois recebemos o passe. A troca de energia para o nosso equilíbrio. Espíritos benevolentes, por intermédio do médium, que imposta as suas mãos e opera a troca energética para o equilíbrio. Por isso, no momento do passe, é hora de pedirmos para nós. Não é hora de emanarmos as boas vibrações para aqueles que precisam. O passe é a nossa hora. E aí no final recebemos a água frutificada. Remédio para o corpo e para o espírito. Vamos para casa, dura pouco, sabia? Por isso da importância do reforço com o Evangelho do Lar. Onde as crianças precisam participar. É a hora de nós nos evangelizarmos. Para os adultos, a casa oferece o ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita. É a forma como os adultos podem ingressar os seus estudos estruturados na doutrina. De lá depois eles podem partir ainda para a prática mediúnica ou para a frequência nos grupos de estudo. E assim se tornar também, se quiser, trabalhador da casa. E aí se tornar evangelizador também, se assim quiser. Evangelizar-se. Nós, evangelizadores, temos
Orientação para a ação evangelizadora espírita da infância. Subsídios e diretrizes. E temos também o da juventude. Não são as obras de Kardec. Educação em Foco. Sandra Maria Borba Pereira. César Braga Saíde, os desafios da evangelização espírita. A gente tem que estudar muito, porque vocês não fazem ideia do que numa sala de evangelização sai da cabecinha dos pequenos em perguntas. Não fazem ideia, eles perguntam tudo. Aqueles que estão migrando da fase de infância para a adolescência, a fase das perturbações, até os 7 anos, a criança encarnada muito mais pertence ao mundo espiritual do que ao mundo encarnado. É quando ela está aberta a receber toda a carga de informação. Pais, se atentem, tudo que nós temos que passar para os nossos filhos, de limites e referências, todo investimento deve ser feito até os 7 anos de idade. É quando ali grava. Depois vai começar a fazer a poda, porque o livre-arbítrio dessas criaturas vem com uma força terrível. Eu não vou na evangelização. Não quero. Você vai. Não vou. Não quero. E é a guerra, né? Todo dia de evangelização. Passamos desse momento, um momento em família, um momento gostoso. Quando eu me evangelizo, eu tenho condições de perguntar a ele, quando estou indo embora, o que foi que você aprendeu hoje? E atentamente você ouve. E evangelizado tem condição de contribuir e discutir. E assim o faz no Evangelho, no lar. E mantém contato com o evangelizador dos seus filhos, para que ele possa passar a você as impressões daquilo que foi o dia da evangelização. E você possa trazer a ele as impressões de como foi a semana em casa, assim como a gente faz no ensino regular. Mas não transfiram só a tarefa de evangelizar para a casa espírita. É uma tarefa de todos nós. Importante que a casa se preocupe com a evangelização, porque é aí a formação daqueles trabalhadores que virão daqui a pouco. Há algumas criaturas doces e amáveis que estavam encarnados entre nós quando eu vinha fazer palestra há 3, 4 anos atrás, e hoje não estão mais. Eu vejo a diretoria da casa se reciclando toda. E daqui a pouco, quem serão os próximos trabalhadores? O protagonismo juvenil que nós estamos desenvolvendo, para que eles possam entender que são seres integrais, cidadãos do mundo, não cidadãos do universo, e que têm uma tarefa importante e de muita responsabilidade: promover o ingresso do nosso planeta no mundo de regeneração. A tarefa é nossa, de todos nós. Tão importante a evangelização que esse livro é recheado de depoimentos de crianças e jovens e dos espíritos benevolentes. Bezerra de Menezes nos diz: conquanto se jular a escola, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Isso é Bezerra de Menezes. A finalidade da evangelização espírita infanto-juvenil é mostrar às crianças e jovens a importância do amor a Deus, ao próximo e a si próprio. Tem como objetivo primordial, estou colando, gente, a formação do homem de bem. E tem como eixos estruturantes o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. Embasados pela teoria de Pestalozzi, que diz que toda criatura é um ser integral e que já traz consigo toda a bagagem reencarnatória, e que é preciso que a gente explore, que deixe fluir
para que nós possamos ajudar a mudar. A estrutura que nos traz é conhecimento, amor e trabalho. É assim que se basou Kardec para a estruturação também. Cabeça, coração e mãos. Pensar, sentir e agir. Informar-se, aprimorar-se, transformar. Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social. A evangelização espírita infanto-juvenil é dos órgãos da Federação Brasileira que primeiro se estruturou em termos de Brasil. Em 1977, dá início à campanha nacional da evangelização espírita infanto-juvenil. Reúnem-se em Brasília os principais dirigentes do país acerca da evangelização. Percebe de onde saem os materiais? É de muito estudo. A cada 5 anos muda-se a campanha. E desde a primeira campanha, que esteve lá, Sandra Maria Borba Pereira, figura amável, da qual nós já tivemos a oportunidade de fazer muitos cursos na Federação Espírita do Paraná. Trabalhadora lá, jovenzinha. Ao final de cada encontro desse, de 5 em 5 anos, responsável pela mensagem final, pelo discurso final, Edivaldo Pereira Franco. Sem falhar, um único encontro. Neste encontro, muitos espíritos benevolentes manifestam-se e por fenômeno mediúnico existe então o registro através da psicografia. Mas todo o final, a mensagem é de Bezerra de Menezes, por intermédio de Edivaldo Pereira Franco, assim como acontece na conferência estadual. Considera-se o trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil talvez o trabalho mais importante a ser desenvolvido na casa espírita. Nesse sentido, então, fica o convite para todos nós. Que nós nos evangelizemos, que nós tenhamos a oportunidade de buscar o estudo da doutrina espírita para melhor instrução, melhor embasamento doutrinário e que nós possamos ofertar às nossas crianças. Elas clamam. Nem sempre nós estaremos lá. O quarto deles na nossa casa não é o lugar mais seguro hoje. Principalmente se tiver um celular e um computador. Não é. O índice de suicídio dentro dos lares, no próprio quarto, é alarmante. Criança corre, grita, brinca, faz birra, se joga no chão, se suja. O meu filho é uma bênção, ele é tão comportadinho, eu nem percebo que ele está em casa. Muito cuidado. Muito cuidado. Então fica o convite para que a tarefa da evangelização comece por cada um de nós. Que a casa se responsabilize definitivamente por ofertar o trabalho. Que ela busque estimular os seus membros a se capacitar na arte e na tarefa de evangelizar. E que o trabalho nasça, que ele brote, e que todos abracem e agarrem com afinco, para que a casa esteja sempre lotada, para que as crianças estejam presentes. Nós evangelizamos no Centro Espírita Nosso Lar em Londrina, aos domingos pela manhã, das 10 às 11h30. Os ciclos de evangelização preenchidos, temos o privilégio de ter 3 evangelizadores por ciclo. São quase 150 crianças e jovens. Nós chegamos a não ter praticamente nenhum pai na plateia. Até que entendeu-se que o conteúdo deveria ser, naquele dia, para os pais. Palestras
e atividades que pudessem auxiliá-los na educação dos filhos à luz da doutrina. E assim se reorganizou, e hoje a plateia tem lá 110, 120, 130 páginas. Quase 300 pessoas no domingo seco. É um trabalho de muita responsabilidade. Houve um momento em que o grupo de pais falava assim, agora trocou-se para grupo de família. Pensa para as crianças fazerem menos barulho, que está atrapalhando a palestra. E aí a nossa coordenação, tínhamos que terminar, olha, precisa terminar a aula logo, porque os pais precisam ir embora. E nós estabelecemos em reunião com os pais, por gentileza, não façam barulho para não atrapalhar a evangelização. E por gentileza, esperem a aula terminar e não atrapalhem, porque quando terminar eles vão sair. Tivemos que educar os pais. É o contrário, vocês entenderam? Olha, esse grupo só existe porque tem evangelização, tá? Colher de chá dada a vocês, pais, viu? Aí, estabeleceu o seu argumento. Então, que eles façam muito barulho mesmo. Que eles tragam vida para casa. Ok? Eu vou encerrar a nossa noite de hoje com uma mensagem deste livro. Agora que vocês já sabem o que é a campanha de evangelização, este livro é a coletânea de todas as mensagens recebidas nos encontros desde 1977. Esse livro é de 2014 e ele foi reeditado para 2016. Aqui nessa tarja laranja agora é uma tarja preta e ele foi acrescido de mais mensagens. Todas as mensagens recebidas estão nesse livro. E eu escolhi nós temos a primeira parte, que são, eles estruturaram o livro como se fossem entrevistas. Perguntas feitas, como se perguntas tivessem sido feitas aos espíritos. Entrevista com Bezerra de Menezes, entrevista com Divaldo, sob inspiração de Joana de Ângeles, entrevista com Áureo, entrevista com Francisco Thyssen, entrevista com Viana de Carvalho, Divaldo Franco, sob inspiração de Bezerra. E depois as mensagens de Allan Kardec, Amélia Rodrigues, André Luiz, Benedita Fernandes, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Carvalho, Schutel, Carlos Lomba, Casimiro Cunha, Cecília Rocha, Emmanuel, Estevão, Eurípides Barçanufo, Francisco Spinelli, Guilherme Ribeiro, Irmão X, Jean-Jacques Rousseau, Espírito, Joana de Ângeles, Leon Denis, Leopoldo Ciro, Leopoldo Machado, Lins de Vasconcelos, Meimei, Teresa de Brito e Vinícius. São esses os benfeitores que se manifestaram ao longo de todos os encontros. E aí, nós escolhemos aqui a mensagem. Deixa eu só achar de novo. Página 89. A mensagem é de Amélia Rodrigues, uma das precursoras da evangelização espírita. Que essa mensagem, então, nos sirva de prece final e de inspiração para a nossa tarefa de todos. E a mensagem de Amélia Rodrigues chama-se Pedacinho de Gente. Colore o rosto com a luz do júbilo e fite desassombrado a criança que busca agasalho nos braços do seu coração. Ela necessita de você. Não se esquive de acarinhá-la, apresentando como justificativa os problemas que se complicam no seu mundo íntimo. Esse bloco de argila frágil, onde se guarda uma fagulha eterna, confia nos recursos da sua eficiência de oleiro experiente. Não lhe atire pedrouços, nem lhe arremesse dardos pontiagudos que lhe enfraqueçam a resistência. Você embelezará a própria alma, buscando a alma dos pequeninos no seu caminho. Antes, dizia-se que a criança era um homem em miniatura. Encrivavam-na com os espinhos da indiferença,
perseguindo-a com o sarcasmo. Ainda hoje não faltam aqueles que a hostilizam, exigindo entendimento sem desejarem entender. É nessa luta da brutalidade contra a fraqueza desses pedacinhos de gente, sucumbe o amanhã. Porque as aflições e os receios que agora lhes povoam as mentes se transformarão em fantasmas vitoriosos mais tarde. No seu calendário, a civilização oferece uma semana da criança, com hinos de alegria e músicas festivas. Dê, porém, todo dia o melhor do seu melhor sentimento a esse pequenino rei. Ajude-o com bondade, mas ofereça-lhe exemplos de dignificação humana. Muitos pais desatentos por excessivo carinho têm convertido esses reizinhos do amor em títeres da paz. Faça diferente deles. Descerre-lhes os olhos ao discernimento para o culto do dever e ensine-os a colher as flores passageiras da infância com aproveitamento para o futuro. Uma infância malsinada significa uma existência perdida. Abra os braços e receba também as crianças da rua, maltrapilhas e sofredoras, que alguns precipitados chamam filhos de ninguém, e ensine-as a orar, se outra coisa você não puder ou não quiser fazer. Não se situe, porém, longe deles. A criança espera por você. Avance na sua direção e ame-a. Enquanto na manjedoura Jesus era uma criança indefesa a sorrir, todavia, ali estava na furna humílima o futuro herói da cruz e sublime embaixador do céu, convertido momentaneamente em um pedacinho de gente, guardando a estrela fulgurante do reino celestial. Amém. Que assim seja. Que Deus possa nos abençoar a todos e Jesus nos dispensar dos trabalhos de hoje. Obrigado.